Hoje é Lula, dia 22 de novembro e caiu a máscara. Preso por hora. Aquilo que muitos Esse é o ainda se retrato do recusavam a Brasil admitir governado pela virou esquerda. um fato Esse é um consumado. triste capítulo da nossa O história, Brasil deixou onde uma de nação é caminhar aprisionada rumo à por um ditadura. homem O cruel Brasil e obstinado já é uma em praticar ditadura. o mal. Eu confesso Então, que eu precisei de algumas horas para vir aqui gravar esse não é vídeo. mais sobre uma suspeita, Eu precisei me não é sobre recompor, um eu alerta, precisei chorar, é eu precisei uma dobrar os meus realidade. joelhos, eu precisei Eu clamar acho a que as Deus, pessoas eu esperavam precisei de que uma quando a resposta ditadura daquele chegasse, que ela eu sei que viesse está no com um controle de anúncio todas as oficial, coisas. que os Eu me ditadores de senti repente subissem tomada num por um palanque e sentimento muito dissessem: a grande de partir de revolta, hoje, de censura injustiça, está de instituída. impotência. A partir Eu sei de que é hoje, exatamente vamos esse prender sentimento opositores. que está Mas no coração ditadura dos moderna brasileiros não justos trabalha com e de caráter honestidade. desse país. Ela trabalha Esse com não é o momento de narrativa, recuar. ela trabalha com Esse não é o silêncio momento e de com nos medo. paralisar. Isso é Hoje, justamente o que os nossos o inimigos desejam. presidente Jair Nós Bolsonaro precisamos foi agora preso, levantar a sem cabeça. crime, Nós sem precisamos denúncia, enxugar as sem lágrimas. contraditório, Nós sem precisamos ampla defesa, usar todas as e ele já ferramentas estava preso possíveis ilegalmente para dentro da lutar a própria guerra casa, que e Deus agora nos foi chamou decretada pra a lutar. sua E prisão essa guerra, em presídio ela não é física, comum. ela é espiritual. E Ela quem não é decretou contra isso? carne e sangue. Alexandre de Moraes. Ela é contra Um ministro principados não e eleito, potestades. um Não por ministro acaso a que nunca justificativa recebeu escrita um voto sequer, na decisão um absurda ministro de prisão sancionado pela Lei preventiva Magnitsky estava a por convocação de violação uma de direitos vigília humanos, espiritual, e um onde ministro pessoas se que reuniriam já para determinou a orar, prisão, inclusive ilegal, de mais de 1000 pessoas, pela saúde brasileiros do do 8 de presidente janeiro. Bolsonaro. Pessoas Que para sem eles ficha era criminal, uma clara pessoas ameaça que não à tiveram ordem. investigação, processo concluído. Escreveram em E hoje negrito ele na decidiu decisão: prender o ex-presidente oração da ao República, Deus dos sozinho, exércitos. sem crime. Quase E que um isso tem deboche. nome: Uma tentativa de regime nos autoritário, intimidar. Uma estado tentativa de exceção, perseguir ditadura. a nossa fé. Então, Mas a pergunta péssima que eu deixo, notícia e para a grande eles reflexão é que hoje esse Deus, é muito simples. o Deus dos exércitos, E ela ecoa pela história. nunca perdoa. Na Alemanha nazista, se tivessem E eu estava lendo reagido a Bíblia, quando o primeiro lá em judeu foi Eclesiastes, preso, ou quando houve o Eclesiastes primeiro 3, sinal 16, de diz assim: autoritarismo na Alemanha, será que observei milhões de também judeus que teriam debaixo morrido? do sol a Em maldade Cuba, se onde tivessem deveria reagido haver quando a justiça. primeira censura foi Até mesmo os instalada, tribunais será que são o país hoje seria uma Mas prisão no tempo a céu certo, aberto? Deus Na julgará Venezuela, tanto se tivessem justos como os reagido perversos, quando o primeiro por jornal tudo foi que fechado, fizeram. quando o governo Esse começou Deus, a perseguir Alexandre de opositores, quando Ele os não primeiros se sinais intimida econômicos com nenhum apareceram, será tribunal que humano. 7 milhões de Então, meu venezuelanos povo, teriam sido eu obrigados sei que o cenário a não fugir da parece pobreza, favorável. da fome, Eu sei que também nós do somos autoritarismo? Davi Hoje diante de o Brasil Golias. repetiu o roteiro que Mas destruiu nós todas vamos essas usar nações. O as Brasil nossas únicas repetiu 3 o mesmo pedrinhas. roteiro do Nós Foro vamos de São derrubar esse Paulo, gigante. na América Latina. Hoje é dia 22 de novembro e caiu a máscara. Aquilo que muitos ainda se recusavam a admitir virou um fato consumado. O Brasil deixou de caminhar rumo à ditadura. O Brasil já é uma ditadura. Então não é mais sobre uma previsão, não é mais sobre uma suspeita, não é sobre um alerta, é sobre uma realidade. Eu acho que as pessoas esperavam que quando a ditadura chegasse, ela viesse com um anúncio oficial, que os ditadores de repente subissem num palanque e dissessem: a partir de hoje, censura está instituída. A partir de hoje, vamos prender opositores. Mas ditadura moderna não trabalha com honestidade. Ela trabalha com narrativa, ela trabalha com silêncio e com medo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro foi preso, sem crime, sem denúncia, sem contraditório, sem ampla defesa, e ele já estava preso ilegalmente dentro da própria casa e agora foi decretada a sua prisão em presídio comum. E quem decretou isso? Alexandre de Moraes, um ministro não eleito, um ministro que nunca recebeu um voto sequer, um ministro sancionado pela Lei Magnitsky por violação de direitos humanos e um ministro que já determinou a prisão, inclusive, ilegal de mais de 1000 pessoas, 1000 brasileiros do 8 de janeiro. Pessoas sem ficha criminal, pessoas que não tiveram investigação, processo concluído, e hoje ele decidiu prender o ex-presidente da República. Sozinho, sem crime, e isso tem nome: regime autoritário, estado de exceção, ditadura. Então, a pergunta que eu deixo, e é a grande reflexão hoje, é muito simples, e ela ecoa pela história. Na Alemanha nazista, se tivessem reagido quando o primeiro judeu foi preso, ou quando houve o primeiro sinal de autoritarismo na Alemanha, será que milhões de judeus teriam morrido? Em Cuba, se tivessem reagido quando a primeira censura foi
instalada, será que o país hoje seria uma prisão a céu aberto? Na Venezuela, se tivessem reagido quando o primeiro jornal foi fechado, quando o governo começou a perseguir opositores, quando os primeiros sinais econômicos apareceram, será que 7 milhões de venezuelanos teriam sido obrigados a fugir da pobreza, da fome e também do autoritarismo? Hoje, o Brasil repetiu o roteiro que destruiu todas essas nações. O Brasil repetiu o mesmo roteiro do Foro de São Paulo, na América Latina. Hoje nós vimos um líder da oposição ser preso como nos piores regimes do século XX. E amanhã, quem será? Quem postar um vídeo, de repente? Quem criticar o governo? Quem discordar da narrativa que eles chamam de oficial? Então a pergunta não é mais se, a pergunta agora é quando. A prisão de Bolsonaro não é sobre Bolsonaro, é sobre o fim da democracia. É sobre um sistema que se blindou. É sobre um regime que prendeu um ex-presidente para calar um povo inteiro. E a reflexão que eu vou deixar para vocês agora é: se nós não reagirmos hoje, se nós não cobrarmos os nossos parlamentares, se não cobrarmos o Senado, se não cobrarmos o Congresso, quem vai nos salvar amanhã? Lula, preso por roubar. Bolsonaro, preso por orar. Esse é o retrato do Brasil governado pela esquerda. Esse é um triste capítulo da nossa história, onde uma nação é aprisionada por um homem cruel e obstinado em praticar o mal. Eu confesso que eu precisei de algumas horas para vir aqui gravar esse vídeo. Eu precisei me recompor, eu precisei chorar, eu precisei dobrar os meus joelhos, eu precisei clamar a Deus, eu precisei de uma resposta daquele que eu sei que está no controle de todas as coisas. Eu me senti tomada por um sentimento muito grande de revolta, de injustiça, de impotência. Eu sei que é exatamente esse sentimento que está no coração dos brasileiros justos e de caráter desse país. Esse não é o momento de recuar, esse não é o momento de nos paralisar. Isso é justamente o que os nossos inimigos desejam. E nós precisamos agora levantar a cabeça, nós precisamos enxugar as lágrimas e nós precisamos usar todas as ferramentas possíveis para lutar a guerra que Deus nos chamou para lutar. E essa guerra, ela não é física, ela é espiritual. Ela não é contra carne e sangue, ela é contra principados e potestades. Não por acaso a justificativa escrita na decisão absurda de prisão preventiva estava a convocação de uma vigília espiritual, onde pessoas se reuniriam para orar pela vida, pela saúde do presidente Bolsonaro. O que para eles era uma clara ameaça à ordem pública. Escreveram em negrito na decisão: oração ao Deus dos exércitos. Quase que um deboche, uma tentativa de nos intimidar, uma tentativa de perseguir a nossa fé. Mas a péssima notícia para eles é que esse Deus, o Deus dos exércitos, nunca perdeu uma guerra. E eu estava lendo a Bíblia, lá em Eclesiastes 3,16, que diz assim: observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até mesmo os tribunais são corruptos. Mas no tempo certo, Deus julgará tanto os justos como os perversos, por tudo que fizeram. Esse Deus, Alexandre de Moraes, ele não se intimida com nenhum tribunal humano. Então, meu povo, eu sei que o cenário não parece favorável. Eu sei que nós somos Davi diante de Golias. Mas nós vamos usar as nossas únicas 3 pedrinhas e nós vamos derrubar esse gigante.